Olá, manhã, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós vamos falar hoje sobre a Lua no mapa natal infantil, em especial para as crianças que têm Lua nos signos de fogo, Áries, Leão ou Sagitário. A Lua é um dos principais pontos no mapa natal infantil. Através da Lua você consegue entender o comportamento da criança, o sentimento da criança, como a criança se sente segura, como a criança se sente nutrida e como ajudar a criança a desenvolver uma boa inteligência emocional, como ajudar a criança a se regular emocionalmente. Em especial os signos de fogo, que eu falei, Áries, Leão e Sagitário. O que a Lua nos signos de fogo pode te ajudar no sentido de você compreender seu filho, sua filha, sobretudo nessa parte da primeira infância, de 0 a 6 anos? Bom, as crianças com a Lua no signo de fogo, elas são muito tendem a ser mais otimistas, mais alegres, são mais expansivas, são verdadeiras, sinceras. Inclusive, criança pequena costuma sempre falar a verdade, porque ela é muito literal. Mas digamos que as crianças que têm a lua no signo de fogo tendem a levar esse lado sincero para toda a vida. Inclusive, não gostam muito de mentiras e gostam de ser diretas ao ponto também. Isso a gente percebe quando a gente começa a lidar, conversar e negociar com as crianças. Mas são crianças que precisam de muito espaço. Normalmente são crianças que têm muita energia e que precisam de espaço para explorar. Elas são excelentes exploradoras. São crianças que são criativas e que gostam de novidade. Então, assim, são crianças que, por exemplo, precisam sempre de uma atividade física regular, porque elas têm muita energia. Inclusive, em momentos de birra, tá? São crianças que tendem a ir mais para a raiva. E se o resto do mapa também, sobretudo quando tem outros pontos fortes de fogo no mapa, são crianças que tendem a demorar um pouco mais para se acalmar, é como se elas tivessem muita raiva que precisa extravasar, sobre, e, sobretudo, a questão de crianças que tendem a ser mais impacientes. Toda criança pequena, ela ainda não tem um sentido de tempo desenvolvido, então, assim, ela não consegue esperar 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, enfim, ela fica muito agitada querendo as coisas. Mas essas crianças especiais que têm lua no signo de fogo, elas tendem a demorar mais para conseguir desenvolver essa paciência. Mesmo quando conseguem desenvolver a noção de tempo, chega a faixa etária da maturidade mesmo da criança, que ela já tem uma boa noção do tempo, mas mesmo assim são crianças que têm um pouco mais de dificuldade de desenvolver a paciência. Isso é extremamente importante para poder você entender a natureza da sua criança e como lidar com ela. Porque, por exemplo, uma criança com lua no signo de fogo, no momento de birra, é muito importante que você permita que ela extravase toda essa raiva. Mesmo que para você possa parecer excessivo, mas para a criança não é. Então, assim, eu gosto muito de, por exemplo, você poder dar almofada para ela jogar, né? Extravasar raiva, poder botar raiva, para depois até então você conseguir conversar com ela. Muitas vezes a criança ela fica tão agitada que o colo não resolve, né? Ela precisa colocar aquela agitação toda para fora. Então, assim, é importante você entender. Isso vai te ajudar a acolher sua criança. Porque a forma como a criança se sente acolhida é quando ela se sente respeitada. E uma das formas de você respeitar a criança com as luas no signo de fogo é deixar com que ela extravase toda essa raiva que ela tem dentro dela. E como são crianças também que tendem a ter muita energia, então, por exemplo, se você tem atividades físicas, atividades corporais com regularidade, a criança, no momento que precisar ficar quieta, tem mais possibilidade de ficar quieta do que se ela não tiver esse espaço para extravasar a energia. São crianças que também costumam ser bem independentes, então elas se orgulham da capacidade de conseguir fazer as coisas sozinhas, tá? Sobretudo se tiver um Marte que ajude esse processo desse ganho de autonomia, mas a criança com a lua no signo de fogo tendem também a socializar bem, certo? De conseguir chegar num lugar, se apegar, falar com um coleguinha, depois falar com outro, assim, não se prende muito a um grupinho, mas gosta de interagir com todo mundo. São muito espontâneas com seus afetos, muito espontâneas e muito verdadeiras com seus afetos. Então, essas crianças, elas precisam muito, tá? Que seja respeitada a criatividade delas, a necessidade dela de explorar o ambiente e de desenvolver sua independência. E é uma criança que também precisa que respeite o tempo, digamos assim, de gastar essa raiva, né?
de gastar toda essa energia que ela tem acumulada por ter um temperamento, às vezes, né, que pode parecer mais forte. E também gosto de ressaltar que, assim, a facilidade ou a dificuldade de se relacionar com a criança não está ligada só, única e exclusivamente ao temperamento dela, mas sim a combinação de vocês dois. A combinação da mãe da criança, do pai da criança. Então, na comparação de mapa, a gente consegue ver os potenciais e os desafios dessa relação, certo? Então, por isso que eu indico sempre que quando você vai conhecer o mapa da sua criança, conheça o seu mapa também. Assim você consegue comparar a relação, comparar o mapa, entender os seus desafios diante daquela criança. Porque às vezes a criança não é tão desafiosa, você precisa desenvolver alguns potenciais para conseguir ter uma melhor relação com seu filho ou sua filha. Bom, se você gostou desse conteúdo, me siga aqui no canal e ative o sininho para mais informações sobre como a astrologia infantil pode ser sua melhor ferramenta na hora de você se conectar e educar sua criança.